Sejam bem-vindos a mais uma aula do Aprender Mais. Eu sou o professor Aliassi, de Matemática, e vamos aprender sobre a trigonometria. Na aula de hoje, vamos conhecer as relações trigonométricas num triângulo retângulo e as suas diversas aplicações no nosso dia a dia. Com uma origem incerta, pode dizer-se que o início do desenvolvimento da trigonometria ocorreu principalmente devido aos problemas gerados pela astronomia, agrimensura e navegações, por volta do século IV ou V a.C., com os egípcios e babilônios. A palavra trigonometria significa medida das partes de um triângulo. Não se sabe ao certo se o conceito da medida de ângulo surgiu com os gregos, ou se eles, por contato com a civilização babilônica, adotaram suas frações sexagesimais. Mas os gregos fizeram um estudo sistemático das relações entre ângulos, ou arcos, numa circunferência e os comprimentos de suas cordas. O astrônomo Hiparco de Niceia, por volta de 180 a 125 a.C., ganhou o direito de ser chamado o pai da trigonometria, pois na segunda metade do século II a.C. fez um tratado em 12 livros, em que se ocupou da construção do que deve ter sido a primeira tabela trigonométrica, incluindo uma tábua de cordas. Hiparco fez esses cálculos para usá-los em seus estudos astronômicos e foi uma figura de transição entre a astronomia babilônica e a obra de Ptolomeu. As principais contribuições à astronomia atribuídas a Hiparco se constituíram na organização de dados empíricos derivados dos babilônicos, bem como na elaboração de um catálogo estelar, duração do mês e do ano, o tamanho da Lua, o ângulo de inclinação da eclíptica e, finalmente, a descoberta da precessão dos equinócios. Você já parou para imaginar como os navegadores da antiguidade faziam para calcular a que distância da Terra eles encontravam-se enquanto navegavam? Como podemos medir a largura de um rio que não pode ser atravessado? E a altura de um prédio ou uma torre inacessíveis? Será que é possível medir o raio da Terra? À medida que tentamos responder a essas questões, nos deparamos com medições que não podem ser feitas diretamente. Desde a antiguidade, esse foi um desafio para a humanidade, especialmente no campo da astronomia, da agrimensura e das navegações. Assim surgiu a trigonometria. Ela facilita esses cálculos e sua aplicação se estende a diversos campos da atividade humana, como em sistema de satélites e astronomia, na aviação, na engenharia, levantamento topográfico, geografia e muitas outras áreas. Trigonometria é o ramo da matemática responsável pelo estudo das relações existentes entre os lados e os ângulos de um triângulo. Mais especificamente, abordaremos a trigonometria no triângulo retângulo, com suas relações e aplicações. Vamos relembrar primeiro, então, o que é um triângulo retângulo. No triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, os três lados têm nomes especiais. Vejamos. Temos uma hipotenusa, que é o maior lado, sempre oposto ao ângulo de 90 graus, e os outros dois lados são os catetos. Agora, se nós destacarmos qualquer um dos dois ângulos agudos do triângulo, estes catetos passam a ser chamados de cateto oposto e cateto adjacente. Observe, vamos destacar este ângulo aqui de baixo. Cateto oposto é o cateto que está de frente ao ângulo. O cateto adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo. Agora que já relembramos o triângulo retângulo, vamos ver como é que se constrói as razões trigonométricas deste triângulo retângulo. Observe então a nossa figura. Nós temos a hipotenusa, que vamos chamar de A, o ângulo alfa destacado, o cateto B e o cateto C. E como seriam então essas razões trigonométricas agora que já observamos também o nosso triângulo? Vamos começar com a relação seno. O seno do ângulo, que é o do ângulo alfa, é o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. A nossa segunda relação é a relação cosseno. E o que seria o cosseno do ângulo alfa?
O cosseno do alfa seria o cateto adjacente a ele sobre a hipotenusa. E, por fim, a relação que chamamos de tangente. E o que seria a relação tangente? Seria cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente. As relações trigonométricas no triângulo retângulo são aplicadas para ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Então, dentre esses ângulos, existem 3 chamados de ângulos notáveis, que é importante que nós saibamos o valor. E aí nós vamos ver, então, como construir essa tabela com uma musiquinha bem legal. Vamos lá aprender? Primeiro faça assim. Coloque 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Agora observe e aprenda. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2, 3 com 3, 1 e 3, e a raiz depois. E aí, viu que legal? E muito fácil de aprender. Assim, você consegue construir a tabela com os ângulos de 30, 45 e 60 a qualquer momento. Um avião decola de um ponto A sobre inclinação constante de 30 graus com a pista. A uma determinada distância de A, encontra-se uma montanha, que do seu ponto mais alto B, perpendicularmente ao solo no ponto C, tem uma altura de 800 metros. Ao percorrer 2.000 metros em linha reta, pode-se garantir que o avião não colidirá com a montanha? Bem, precisamos então calcular qual é a altura que o avião atinge ao percorrer estes 2.000 metros. Vamos fazer o seguinte então. Nós temos o ângulo de 30 graus, oposto a esse ângulo temos uma altura H que queremos calcular e temos a distância percorrida pelo avião que corresponde à hipotenusa, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Vejamos então, qual é a relação que utiliza cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Por isso, vamos aplicar, então, seno de 30 graus igual ao cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o 2.000. Olha a importância de saber qual é o valor do seno de 30. Vamos substituir, então, seno de 30 equivale a meio, igual a H sobre 2.000. Fazendo a proporção, chegamos à conclusão que H é igual a 1.000 metros. Portanto, o avião não colidirá com a montanha, pois a montanha tem 800 metros e a altura atingida pelo avião será de 1.000 metros. Um satélite de observação, a uma distância de 600 km de uma antena receptora de dados, envia fotos de uma plantação. Em seguida, essas fotos são enviadas da antena receptora para uma central. A que distância horizontal da antena uma central de dados deve ser instalada, considerando que ambos estão no mesmo plano e considerando o ângulo de 57 graus indicados na figura. Vamos observar neste problema a figura que se forma. Nós temos o satélite, a antena receptora e temos uma central de dados. Observe que, pelo enunciado, a distância entre o satélite e a antena receptora é de 600 km. Temos um ângulo de 57 graus que se forma na horizontal e ele quer saber exatamente qual é a distância entre a antena receptora e a central de dados. Vejamos, vamos chamar essa distância desconhecida de x. Vamos pensar, que relação trigonométrica podemos aplicar? Nós temos uma hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e temos um cateto. Que cateto é este? Oposto ou adjacente? Bem, se o cateto está ao lado do ângulo dado, ele é cateto adjacente. E qual é a relação que utiliza cateto adjacente com a hipotenusa? Muito bem, é o cosseno. Então vamos fazer cosseno de 57 graus igual a cateto adjacente, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 600. Substituindo o cosseno de 57 graus, que foi dado no enunciado, 0,545 igual a x sobre 600, fazendo a proporção, chegamos à conclusão que a distância pedida é de 327 quilômetros. Esse é um aparelho cuja finalidade é de você traçar as diretrizes para a construção de um projeto, de uma escola, de uma creche. Então, esse aparelho
com o topógrafo, se dirige até o campo e do campo ele traz todos os elementos a fim de que a gente possa construir a finalidade de qualquer construção. Quando se trata assim do teodolito, ou seja, a topografia, é o alicerce da construção de uma casa. Começa tudo pela topografia, ou seja, começa por esse aparelho que vocês estão vendo aqui, é que traz realmente todos os elementos para que possa fazer a construção de uma obra. Para dar um exemplo assim, aonde que entra a matemática é quando entra a parte da trigonometria. Ou seja, vamos supor, você na frente de um edifício de 60 andares. Você chega na frente desse edifício e olha assim um edifício de 60 andares. Puxa vida, eu queria saber como é que eu calculava a altura desse edifício. Então, você pega o teodolito aqui, instala ele na frente de um prédio, de um ponto qualquer, visa a base lá do prédio, você visa lá no topo, ou seja, lá no último andar do prédio, você visa lá, tranca aqui o teodolito e você me dá o ângulo. Aqui é quando entra a parte de relações métricas de um triângulo. Ou seja, você aplica, no caso aqui, as relações métricas do triângulo. Ou seja, você aplica a tangente alfa, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Com isso, você calcula e me dá a altura do prédio. Mas você calculou aí o cateto oposto. E você, depois de calcular o cateto oposto, você soma com a altura do instrumento. Ou seja, aonde está o teodolito para baixo, em relação ao solo. Você soma outros dois, aí me deu a altura do prédio. Aí vocês me perguntam, poxa, esse aparelhinho faz tudo isso? Faz, porque me deu os elementos suficientes para que eu possamos calcular a altura desse prédio. As Torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma contra a outra, construídas numa avenida de Madrid, na Espanha. A inclinação das torres é de 15 graus com a vertical, e elas têm, cada uma altura de 114 metros. Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada, e uma delas pode ser observada na imagem. Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15 graus e 2 casas decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa na avenida um espaço, opção A, menor que 100 metros quadrados, opção B, entre 100 metros quadrados e 300 metros quadrados, opção C, entre 300 metros quadrados e 500 metros quadrados, opção D, entre 500 metros quadrados e 700 metros quadrados e opção E, maior que 700 metros quadrados. Para resolver este problema, vamos considerar a vista lateral de uma das torres Puerta de Europa. Observe a figura que se forma. Temos um triângulo retângulo ABC, ele é reto em B e há a formação do ângulo no vértice A. Ele quer que nós calculemos a área da base, mas para termos a área da base, precisamos primeiro da medida do lado BC. Que relação trigonométrica então nós vamos aplicar? Como o ângulo dado é o ângulo BAC, nós temos o cateto oposto a ele, que é o BC, e o cateto adjacente, que é AB. Que relação trigonométrica vamos aplicar? Vamos aplicar a tangente, porque temos o cateto oposto sobre o adjacente. Substituindo então, temos tangente de 15 graus igual a BC sobre 114, que é a medida do lado AB. E aí vamos substituir a tangente de 15 pelo valor que ele deu no enunciado, que é 0,26. E aí, fazendo a proporção, chegamos à conclusão que BC é aproximadamente igual a 29,64 metros. Mas o problema não acabou. Por quê? Porque ele quer a medida da área da base. E como a base é um quadrado, segue-se que sua área é aproximadamente igual, observe, a área do quadrado igualada ao quadrado, então teremos que BC ao quadrado é aproximadamente igual a 878,53 metros quadrados, cuja alternativa correta é a letra E.
Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual A, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sobre um ângulo visual 2α. A figura ilustra essa situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será: opção A, 1.000 metros, opção B, 1.000 raiz de 3 metros, opção C, 2.000 raiz de 3 sobre 3 metros, opção D, 2.000 metros e opção E, 2.000 raiz de 3 metros. Para resolver este problema, vamos observar a figura que se forma. O problema nos pede para calcular a menor distância do ponto P ao barco. Essa menor distância tem que ser perpendicular, por isso a formação do ângulo de 90 graus no barco, no ponto C. Observe também que o triângulo ABP ele é isósceles. Mas por quê? Porque ao lado do ângulo de 60 graus nós temos um ângulo de 120 graus e em todo o triângulo a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então o ângulo que falta lá no alto é um ângulo de 30 graus. Assim, se o triângulo tem dois ângulos iguais, ele terá dois lados iguais também. Então, se o lado AB é 2.000 metros, o lado BP também será 2.000 metros. Considerando agora apenas o triângulo BPC, que é um triângulo retângulo. Que relação trigonométrica nós poderemos aplicar? Vejamos. Nós temos o cateto oposto, um ângulo de 60, que é a distância que queremos calcular, e temos a hipotenusa, que é 2.000. Que relação se aplica a cateto oposto sobre hipotenusa? Exatamente ao seno. Então, seno de 60 graus será igual ao cateto oposto D sobre hipotenusa 2.000. E qual o valor do seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, e aí vamos igualar com D sobre 2.000, e fazendo a proporção, chegamos à conclusão que a distância pedida é de 1.000 raiz de 3, cuja alternativa é a letra B. Chegamos então ao final de mais uma aula de matemática do Aprender Mais. Na aula de hoje, pudemos conhecer um pouco mais sobre a trigonometria no triângulo retângulo, as suas relações e as suas aplicações no nosso dia a dia. Espero que você tenha aprendido e tenha gostado. Até mais e até uma próxima aula.